Fala, Vinícius. Bom, hoje na aula de hoje eu quero falar uma coisa que as pessoas perguntam. Paulo, por onde eu começo? Como que eu faço? Ainda tô perdido. Puta, eu ainda não tenho dinheiro, ainda não consigo isso, não consigo aquilo. A dica que eu te dou, comece por onde você tem. Comece por onde você está, comece com as pessoas que estão do seu lado, comece com aquilo que você já tem. Vocês têm que entender que existe um negócio, para que você tenha um sucesso, você tem que ter o quê? Micros resultados. O que é micros resultados? Tem pessoas que já pensam em ser, sei lá, o maior lojista descalçado do mundo. Eu quero ser a melhor empresa de gestão, eu quero ser a melhor empresa de marketing, eu quero ser o melhor gerente ou diretor da área que eu trabalho. Se ao invés de você pensar hoje, lá na frente, você tem que entender qual que é o próximo passo. Olha só que louco. Eu já pesei 26 quilos. A mais do que eu tenho. Quando eu tinha 26 quilos, eu vou falar, puta, eu preciso perder mais de 20 quilos na época. Se eu olhar 20 quilos, imagina 20 quilos de carne. É carne pra caramba. Você sustenta, sei lá, mais de 200 negros com esses 20 quilos de carne. Então, quando você pensa no fim, o negócio é longo. Você fica imaginando o que você precisa. Então, o que você faz? Eu peguei e dividi esses 20 quilos que eu precisava perder em 3 meses. E aí quando você vai olhando, eu precisava perder só um pouquinho por dia, tendo micros resultados. E nesses micros resultados, o que eu identifiquei? Que eu tinha que eliminar pão, por exemplo, na época eu comia 2, 3 pão. Eu falei, não, vou comer só um pão. Puta, eu tomava, sei lá, refrigerante, vou eliminar o refrigerante, vou substituir por suco. Eu só fiz adequações e essas adequações já me dava o necessário para ter o resultado diário que eu precisava. Então, o importante para mim era se preocupar com o próximo passo. Então, o que eu precisava fazer? Na época, eu andava meia hora ou subia, sei lá, na época, como é que eu fiz isso? Eu fui subindo escada. Então, eu morava, no meu prédio onde eu morava, tinha menos 3 e mais 15 andares para cima. Eu comecei subindo 2, duas vezes, do menos 3 até o 17, e mais esses outros fatores que eu falei de alimentação. Depois eu fui subindo 3, foi indo, até que, graças a Deus, em 3 meses eu acabei perdendo 26 quilos, que foi muita coisa. Mas o que eu estava preocupado? Com o dia de hoje. Então eu precisava começar com aquilo que eu tenho, até eu criar hábitos, força nos meus músculos para que eu conseguisse ter um resultado maior. Então o que você precisa fazer? Você tem que começar, de detalhe, você tem que começar pequeno. E como é que é o que você tem? Te explico. Primeira coisa, quais são os recursos que você tem? Por exemplo, quais são os recursos naturais que você tem? Tem uma coisa que as pessoas não dão muito valor a isso. Só que tem um dos maiores recursos para mim, esse para mim, é o quê? É respirar. O que é o respirar? Quando você respira profundamente, eu seguro um pouquinho o ar e solto bem devagarzinho tudo e faço esse procedimento 3 vezes, o meu coração, ele desacelera, oxigena o meu cérebro, fazer com que eu pense cada vez mais. Então, sempre quando eu estou numa situação de estresse, ou estou numa situação que eu preciso tomar uma decisão, ou não importa ela, ou me faz uma pergunta, ou às vezes até no meio de uma palestra, eu jogo a pergunta para alguém para eu respirar e retomar aquilo que eu preciso. Então, hoje, para mim, a respiração é um dos recursos mais maravilhosos que me deram. Então, esse é um dos recursos. Então, o recurso então assim, respira, veja o que você tem, e eu vou te ensinar para onde que você vai olhar, para que você comece com um pequeno, comece com aquilo que você já possui hoje. Segundo, comece a trabalhar melhor o seu cérebro, como uma das aulas, fazendo o quê? Você fazer perguntas é um dos maiores recursos que você tem para você entender a você mesmo e para você também buscar outras respostas que vão de encontro para aquilo que você precisa. Então você vai falar o seguinte, eu queria montar um negócio, seja ele qual for, e esse negócio, vamos supor que você vai vender, compra e venda de moto. Eu quero comprar moto e revender moto. Então qual é o recurso que eu tenho? Você tem moto? Não. Então eu não tenho moto. Então, quando você tem moto, fala assim, vai lá na sua casa e veja qual é o ativo parado que você tem.
Como assim um ativo parado? Putz, Paulo, por exemplo, na minha casa eu tenho uma mesa de bilhar que deve custar uns 20, 25 mil reais, eu nunca usei essa mesa. Então, puta, 20, 25 mil reais, eu vou lá no Mercado Livre, eu vou pegar aquela energia parada, então você pega aquela energia parada, e faz dinheiro com ela. Então eu tô falando da minha mesa, por exemplo, eu tenho 2 geladeiras de cervejas, né? Então, poxa, eu podia ter pego uma e vendesse. Pô, Paulo, mas eu não tenho uma mesa de bilhar, eu não tenho uma geladeira. Tá, você deve ter uma televisão, tá parada. Se você ainda tem, deve ter videogames, você deve ter jogos, você deve ter roupas, tênis. Pra você ter uma ideia, você pode até montar uma loja de brechó. Eu conheci uma pessoa que ela pegou várias roupas e começou a vender as roupas delas. E aí o que aconteceu? Ela criou um site onde ali é nas casas, tem camiseta para doar, cobertor para doar, tênis para doar. Olha só que louco, ele começou na vizinhança pedir isso e ele montou na mesma vizinhança um brechó. Então as pessoas jogaram fora, ele não falou que era para doar, não falou nada, ele não mentiu. Falou, você tem roupa para doar? A pessoa não perguntou. E aí ele começou a fazer um grupo, alguém tem camiseta, shorts, blusa e tal, que quer tirar do guarda-roupa, dar uma renovada? Meu, quando foi ver, ele montou uma loja de brechó. E olha que louco. Ele pegou e começou a vender. Então, por exemplo, uma camisa que custava 50 reais, ele vendeu por 15 reais. Uma camisa boa. E tem muitas coisas paradas aí no seu guarda-roupa que são boas. E aí ele começou a vender. Aí ele pegou esse dinheiro, ao invés de ele gastar, o que ele fez? Ele começou a ir nos lugares e comprar roupa usada. Falou, me dá roupa usada aí, o que você tem? Puta, eu te dou 100 reais nesse conjunto, te dou, às vezes tinha lá 5 camisas, meia, não sei o que lá, e ele criou, olha só, então ele usou uma energia parada dele, e você na sua casa, você tem muitas energias paradas, e começou a fazer isso. Então, quando você fala, usa o recurso que você tem, primeiro os recursos naturais, como eu te falei, de respirar, aí você veja a energia que tem parada na sua casa, aí você verifica lá, às vezes você tem um computador ou 2 computadores, ou você tem alguma coisa que não tem mais utilidade para você, um sofá que ninguém usa, e você começa a vender isso, a transformar isso numa vamos chamar uma energia parada, vou chamar uma energia morta, ele ressuscita essa energia para investir numa coisa que eu vou chamar de ação quente. O que é ação quente? E aqui para ele já não traz mais nada. E aqui vai gerar o quê? Vai gerar um recurso, vai gerar uma energia diferente, uma frequência para aquilo que ele quer. Então, o que você precisa hoje, antes de mais nada? Vamos supor que você vai fazer aquele negócio da moto, como eu te falei. Você vai comprar uma moto usada de R$1.000, R$2.000. O que você precisa? Comprar, achar primeiro, verificar quem vende motos usadas. Aí você vai lá na sua região, veja quem vende motos usadas e você, através dessa energia parada, você arrecadou, sei lá, R$1.000, alguma coisa nesse nível. Você vai atrás de pessoas que estão com dívida, que não estão conseguindo pagar a prestação, ou o cara quer trocar a moto e não está vendendo. Aí você compra bem. O segredo é você comprar bem. Aí veja quanto que essa moto vale no mercado. Suponhamos que essa moto, você R$1.000, você conseguiu comprar por R$800 e ela vale, sei lá, R$1.600. Aí você compra essa moto por R$800, você pessoalmente vai lá, pinta, compra um spray, um pretinho, dá um negócio para gerar valor nela e você vai vender pelo dobro do preço. Então, o que vocês precisam é parar de dar desculpa. Então, não importa o que vocês têm. Pô, Paulo, eu não tenho essa energia parada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, o que você tem? Pessoas. Quais são a relação de amigos que você tem? Puta, eu tenho um amigo que o cara, ele trabalha em banco, ele pode me dar uma dica de como eu conseguir dinheiro em banco. Eu tenho um outro amigo que trabalha com investimento, ou tem um primo, um parente, que possa ser que ele tenha alguma coisa que você precise para abrir o seu leque de ideias. E depois o que você faz? Você faz 2 relações. A primeira relação de pessoas que possam te ajudar a te dar alguma ferramenta que você precisa. Então você coloca aqui ferramentas necessárias para você iniciar seu projeto. Aí depois, na segunda, você faz essa lista. E na segunda você vai fazer uma lista de quem utilizaria esses produtos, que são o quê? Clientes.
E quem são esses clientes? Existe o que a gente chama cliente interno. O que é um cliente interno? O cliente interno, você vai fazer uma relação de amigos, conhecidos, vizinhos, pessoas que já sabem quem você é. Para você, as pessoas pelo menos elas te receberem. Você consegue pegar e fazer um trabalho daqui. E aí, fora esse cliente interno, você vai falar o quê? Prospecção interna. O que é prospecção interna? Ô nego, você não conhece alguém que eu possa ir lá oferecer esse trabalho? Porque isso aqui vai facilitar bastante isso daqui. E aí sim, depois que você criar uma estrutura para cá, aí sim você começa a fazer o quê? O externo. O que é esse externo? Esse externo nada mais é que são os seus clientes maiores para dar continuidade depois que você já iniciou. Porque se você erra aqui, e detalhe, quando você está no cliente interno, que são conhecidos, relações, se você erra, o cara te conhece, ele já sabe. E você pode se abrir ele, nego, me ajuda, vamos lá, tal. É mais fácil. E aqui você vai fazendo o quê? O que a gente fala do MVP. Você vai o quê? Provando, testando. Então você começa por aqui e à medida que você for tendo segurança, você vem para o cliente externo. É assim que funciona. Então, tenha certeza, gente, você tem uma série de recursos que você já tem para começar. O que você precisa é tirar um recurso que chama procrastinação, preguiça, você não crê nas coisas que você fala, você não crê nas coisas que você faz, porque só precisa o quê? Parar, entender, igual a aula anterior, as regras do jogo, qual é o princípio da ordem, e de você entendendo isso, você começa a entender quais são os recursos que você tem para iniciar. E detalhe, gente, quem começa grande é monstro. Tudo começa pequeno. Você vai começando pequeno e pode ter certeza, o pouco que você tem já é o suficiente para você fazer um estrago. Se eu fosse começar a esperar eu ter essa estrutura que hoje eu tenho, esse monte de empresa que a gente já tem, eu não teria começado nunca. Como que eu comecei? De verdade, eu usei até meu cheque especial para começar a usar, a pegar dinheiro dos outros, aí usei relacionamentos, peguei dinheiro porque a galera conhecia, que são o quê? Essa galera interna que sabia quem eu sou, que sou uma pessoa séria, e foram me dando recursos até eu chegar aonde eu cheguei. Então você não precisa dar nada, você não precisa ter sorte, você só precisa o quê? Começar a fazer as coisas, primeiro olhando o que você tem. E dentro do que você não tem, aí puta, eu tenho isso, às vezes até conhecimento, puta, eu tenho pouco conhecimento na área financeira, mas qual é o pouco que você tem? Começa com esse pouco e você sabe que você vai precisar aumentar o seu nível de conexão, de aprendizado, de sabedoria, para que quando o seu negócio for aumentando, você já ir se preparando e não sofrendo com uma coisa que você não tem, que é a experiência, que é o conhecimento de determinada área. Beleza, galera? Essa é a aula de hoje. Comece com um pouco que você tem, comece agora, pare de dar desculpa, porque cada dia que você adia o que você quer fazer, é um dia menos para o seu sucesso, é um dia menos para o seu carro, é um dia menos para você alcançar aquilo que você almeja, tá bom? Bora, galera, até a próxima aula.